Boa noite. Bom, eu tô um pouquinho atrasada, mas fica aqui o meu bate-papo hoje sobre a educação política que afeta a falta dela, né? Afeta aí toda a nossa população. Bom, passamos por uma situação, né? Eu moro em Guarulhos, a cidade de Guarulhos foi arrasada em muitas áreas devido às chuvas, não só a cidade de São Paulo, Guarulhos, como Taquá, como outras cidades, né, que fazem aí parte da grande São Paulo, né, e o tema educação política vem para que a gente possa de novo bater na mesma tecla e falar quando que a gente vai ter mais condições de levar a informação para as nossas crianças, e não é de falar de política partidária, é de falar de política de direitos, porque as pessoas têm um papel na sociedade e elas não têm que dar um cheque em branco para os seus representantes. Ela precisa se sentir parte dessas decisões e das situações todas que ocorrem. Quando você vê uma cidade como Guarulhos, que tem 1.300.000 pessoas debaixo d'água, com tantas famílias desabrigadas, com tantas famílias de novo perdendo tudo, você fala, poxa, mas e aí? O governo não faz nada, a prefeitura não faz nada, as pessoas não brigam, não reclamam. O problema maior é a falta de participação mesmo popular. Quando a gente fala, poxa, quem é que vai assistir uma Câmara na sessão, né, assistir a sessão na Câmara de Vereadores? Quem é que vai, né, de vocês, a não ser aqueles que eu conheço da política, mas quem é que vai como população? Hoje eu vou assistir a sessão na Câmara e eu quero ver o que está acontecendo, o que os vereadores estão votando. Eu vou ver o que está sendo feito, vou entrar no portal da transparência e tentar entender o porquê que não foi investido na parte ambiental, a ponto de preparar esses locais para que não sofressem com as tragédias, com enchentes ou com deslizamentos e tudo mais. Então, as pessoas não têm a informação. E isso é o que mais dificulta as pessoas de saberem mesmo o que acontece, como que é feita a política. Então, assim, gente, eu cansei, né? Eu, quando eu tinha 38 anos, tem 5 anos, né? Eu vou fazer agora 44. Eu resolvi me mobilizar, fazer alguma coisa. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa porque eu já não aguento mais da forma que está. Então, eu quero ver o que eu posso fazer para ajudar. Não é fácil, óbvio. Não é fácil que a gente pegue, decida ir para um partido, decida ir para a política sem você ser, né, questionado, falar ou acharem que você tem outros interesses, né, como muitos pensam, só pessoais. Né, e eu falo para vocês, hoje não tenho cargo nenhum, estou, né, fora, né, da parte política ativa, tem mais de 2 anos e meio, então eu venho atuando como uma cidadã, lutando, opondo minha opinião, passando para as pessoas até aquilo que eu vivi e que eu aprendi, que eu possa passar para outras pessoas e essas pessoas possam aproveitar. Eu aprendi a lutar mais pelos meus direitos, após eu me tentar entender como funcionava esse sistema. Porque a gente sempre pensa, não, isso não é pra mim, eu não tenho paciência, se eu for lá eu vou bater em todo mundo. Tem gente que pensa assim, ou então não, eu não vou mudar nada, então eu não vou. Então tem gente que prefere desistir do que realmente lutar ou tentar pelo menos fazer parte ou ir para o sistema. Eu falo para vocês, passei as duras penas para tentar fazer parte, né, dessa situação e cheguei até a estar na prefeitura para entender e para trabalhar, porque é tudo, a gente, né, como dizem, troca o pneu do carro andando, infelizmente. Mas a gente aprende, né, vendo o que está acontecendo e tentando levar. Pelo menos o meu papel sempre foi de intermediar, fazer pontes, de alguém falar para mim, Sheila, eu estou precisando de resolver uma situação, como é que eu faço? Então eu sempre fui uma pessoa de tentar ajudar pessoas, seja na parte pública, seja na parte privada, seja amigos, né?
eu sempre tentei ajudar a resolver, mesmo que eu não saiba, eu sempre corri atrás de descobrir como que é feito. Então, a mesma coisa na política. Então, eu fui entender essa parte do meio ambiente é muito difícil, porque quase não se tem investimentos, né, de verdade para que a gente possa fazer a educação ambiental. Porque a educação ambiental ela ajuda na parte de prevenção, de não jogar, por exemplo, lixos, aproveitá-los da melhor forma, fazer o lixo zero, por exemplo. Estava tendo palestra semana passada, né, na prefeitura, um grupo de mais de 30 pessoas se formou e teve para poder tentar orientar outras pessoas, mas qualquer pessoa da população podia ter feito. Mas quantos que sabem que tem esse curso? Eu mesmo soube na última hora. Então, assim, não, eu sei que as pessoas, mas é que a gente não se interessa. Eu não vou entrar no site da prefeitura para ficar olhando o que tem lá. Eu pensava assim até uns anos atrás e eu falava, poxa, por que eu não vou ficar procurando, né? Sendo que a informação tem que chegar na gente. Mas não é fácil, porque para chegar em você, a informação, na verdade, é com o seu dinheiro que chega a informação. Então, quanto mais se gasta com comunicação, mais o dinheiro público está sendo usado e às vezes não é eficaz, não chega para todo mundo, não conseguimos, né, ter essa informação propagada para todos. Então, muita gente não sabe que tem curso gratuitos em prefeitura, que tem central de apoio ao trabalhador, igual tem em São Paulo, tem aqui em Guarulhos. Então, assim, tem vários serviços que a prefeitura disponibiliza, né? E que eu aprendi só estando lá dentro, conheci muita coisa estando lá dentro, para poder passar para as pessoas. Então, independente se eu tô ou não tô na prefeitura, como eu aprendi, como eu tenho informação, eu faço questão de falar para as pessoas quando elas me pedem ajuda, quando buscam qualquer ajuda nesse sentido com órgãos públicos. Então, se as pessoas tivessem acesso, porque fica restrito a um grupo pequeno, um grupo político, geralmente aqueles que são amigos de político, aqueles que são amigos de assessor, só que tem a informação. E é isso que é absurdo. Então, poucas pessoas, daquelas que a gente... Por isso que eu falo, eu vim desse mundo normal, que não é da política, trabalhava em empresa privada, dei aula, né, no estado, mas não é a mesma coisa que você atuar diretamente no órgão público, é diferente. Os professores, como eu, entrava e saía, eu não tinha nenhum envolvimento com o estado, com prefeitura. Então você faz aquilo, né, só para poder trabalhar. E aí você não se envolve, até que eu comecei a conhecer também um pouco mais, porque eu quis conhecer um pouco mais como é que funcionava a escola. Isso foi no último ano que eu dei aula, que foi em 2010. Então tudo vai de acordo com o que você quer conhecer, com o que você quer saber. E eu entendo isso, a população realmente muitas vezes não chega até ela, porque até ela não tem vontade, porque ela acha que esse mundo é muito podre, muito sujo, muito difícil. Não vou negar para vocês que não é fácil mesmo estar nesse meio. Só que se mais pessoas comuns como nós pudermos estar no meio, mais a limpeza vai ser feita de pessoas, né, que estão ali, só que estão ali por proveito próprio. Fora, claro, que tem muitos servidores públicos que estão ali também e são muitas vezes ignorados por todos os gestores que entram, né, para cuidar da gestão pública e são usados até muitas vezes como massa de manobra, porque é assim que funciona nos órgãos públicos. Os servidores públicos parecem marionetes e é muito triste. A não ser aqueles de cargos muito específicos, muito técnicos, que depende, ele tem aquele trabalho e ponto. Mas tem alguns que sofrem, viu, gente? Sofrem pra caramba. Principalmente em secretarias onde não tem uma ação, uma atividade muito de trabalho, como se fosse assim, por exemplo, a Secretaria da Educação, que tem muitos servidores, tem muito trabalho, tem pessoal que faz cada um sua função específica, então é uma secretaria gigante. Mas se você for numa secretaria, por exemplo, trabalho que eu trabalhei, são poucas pessoas, então fica muito perto do secretário, da secretária,
né, que é o gestor de toda a secretaria, então acaba sendo, infelizmente, às vezes isolado, trocado, porque a secretária ou o secretário não gosta, então tem muito disso na parte política, e isso é uma pena, isso é muito triste. Quando o servidor também não aguenta e ele pega e vai embora. E ele pega e pede para transferir e trocar de sede. Sede não, porque a sede continua a mesma, mas assim, trocar de local de trabalho. Então, gente, para você ter, né, um conhecimento maior, a gente precisa ter as informações desde muito cedo, para que a gente possa cobrar dos órgãos públicos mais transparência, mais efetividade nas ações, principalmente nessa situação que a gente vê, esse caos que está na cidade, porque todo ano é a mesma coisa, todo ano tem enchente, todo ano tem estragos, pessoas perdendo as coisas, pessoas perdendo tudo que comprou, que adquiriu, né? Então, locais desse tipo. Ainda mais quando ela adquire todas as coisas, daqui a pouco ela perde tudo de novo. Então, assim, é muito triste. Me coloco no lugar das pessoas, eu tenho sim, meu coração aperta porque eu não tenho poder de fazer nada, mas o que eu posso às vezes é fazer, é buscar doação, é incentivar a doação quando eu não posso ir também, mas incentivar a doação para as pessoas, dar informação onde que pode doar, então esse é o mínimo que eu posso fazer, né? E é isso que a gente faz, tentar ser ponte para tentar ajudar aqueles que mais precisam. Mas essa realidade precisa ser principalmente alterada, né, e planejada pela gestão pública. Por mais que a gente fale, mas tem gente que joga lixo no córrego, sofá no córrego, realmente tem. Mas o que a população está fazendo para que essas pessoas não façam? A população precisa ser educada, ela precisa ter condição para que ela não precise fazer isso, ou que ela tenha noção do que ela está fazendo e ela tenha opção de não fazer. Então, todos têm uma certa culpa nisso que está aí, nesse caos que está, isso em qualquer cidade que eu passa por isso. Então, todos têm uma parcela de culpa. Então, tanto aquela pessoa que faz o que é errado, quanto a gestão pública que não trabalha na prevenção, porque é muito mais fácil, já quando, ainda mais maioria da gestão, estão todas com orçamento pequeno, né, limitado, e aí sempre a desculpa não tem verba. Então tá, mas na urgência você tem que fazer as coisas, e aí? Como é que você faz? Então, infelizmente, se pensa mais para apagar incêndio do que para poder prevenir. E um dia eu sonho que essa forma vai mudar. Que a gente trabalhe na prevenção, que a gente trabalhe desde crianças, as pessoas, que elas cresçam tendo a noção do papel delas na sociedade, de quanto é importante elas serem conscientizadas para que essas situações não ocorram. Fica aqui, eu sei que as pessoas às vezes não gostam de ouvir o que tem, o que podem fazer, mas eu não me canso de acreditar que o ser humano é sim muito inteligente e quando ele quer, ele pode tornar o seu mundo muito melhor. Então eu não vou desistir não, gente. Um beijo, boa noite.